Olá pessoal, meu nome é Vladimir Caleb e você está no canal Sobrevivência Intelectual. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa obra, 1984, de George Orwell. Ela já é mundialmente conhecida, mas com certeza ainda tem pessoas que ainda não leram. E eu vou falar 3 motivos, então, de acordo com a minha opinião, para você ler 1984. Não esqueçam de, se você gostar desse vídeo, desse conteúdo, curte o vídeo, que ajuda com que esse conteúdo chegue para outras pessoas. E se inscreve no canal também, assim você incentiva meu trabalho e também é avisado sempre quando eu publicar um conteúdo novo, ok? Então vamos aos 3 motivos. Então falando um pouco sobre o autor, George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, viveu entre 1903 e 1950. Ele foi nascido em Monte Hari, na Índia, estudou em colégios tradicionais na Inglaterra, serviu na Polícia Imperial Indiana. Ele viveu em Paris e em Londres, lutando para se tornar um escritor e contra dificuldades econômicas e de saúde. Foi a partir da experiência que ele teve na Catalunha durante a Guerra Civil Espanhola que escreveu suas 2 principais obras, o 1984 e a Revolução dos Bichos. Faleceu em 1950, aos 46 anos, devido a uma tuberculose. Mais especificamente, a obra dele, em 1984, foi escrita entre 1947 e 48. O título inicialmente proposto por Orwell era O Último Homem da Europa, mas os editores acharam que não seria interessante comercialmente e sugeriram 1984, uma espécie de inversão dos 2 últimos dígitos. O tema central da obra descreve uma região do mundo, né, a Oceania, dominada por um governo totalitário. O personagem principal, Winston Smith, era funcionário do Ministério da Verdade. Ele era responsável por apagar informações e fatos e, de certa forma, controlar a informação, com o intuito do governo de dominar as mentes. Winston, de certa forma, se mostra contrário ao regime e no decorrer da história ele acaba por se envolver em muitos problemas quando é descoberto, principalmente após ele se envolver com a Júlia, que é outra funcionária do governo, pela qual ele se apaixona. Então vamos ao motivo número 1. É de fácil leitura, né, por se tratar de um romance. Sua forma de apresentar a história é com uma linguagem simples e o desencadear da história é descrita de uma forma atraente. Você fica, de certa forma, curioso para saber o que vai acontecer. Motivo número 2, ela é uma obra atemporal, né? Aborda temas sociais e políticos que em todo canto do mundo sempre está em discussão. Para dar um exemplo atual, a discussão sobre fake news e controle das redes sociais. Há sempre grupos ou indivíduos, né, querendo recriar um Ministério da Verdade. Aliás, hoje em dia na China, podemos dizer que há esse tipo de controle da informação. Aproveitando, gostaria de reforçar mais uma vez, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilha com outras pessoas que têm gosto pela leitura e se inscreve no canal também para poder acompanhar tudo que eu posto por aqui. Então vamos agora ao motivo número 3. Deu o nome de Despertar da Consciência, né? Ou seja, há uma série de situações passadas na história que de certa forma refletem, né, muitas coisas que vivemos hoje, sobretudo no aspecto político e social. Alguns termos que a história traz parecem muito com práticas de alguns grupos políticos, em especial à esquerda. Por exemplo, o Ministério do Amor era responsável por torturar as pessoas. Tem uma citação aqui que eu gostaria de compartilhar. Em um contexto onde Winston estava sendo torturado, ele pergunta para o torturador, né, se além da obediência ele queria mais alguma coisa, né? E o torturador diz: a obediência não basta. A menos que ele esteja sofrendo, como você pode ter certeza de que ele está obedecendo a sua vontade e não a dele mesmo? O poder está em infligir dor e humilhação. O poder está em rasgar as mentes em 1000 pedacinhos e juntá-las de volta em novos formatos que você mesmo escolha. Para dar outro exemplo, tinha o Ministério da Verdade, né, no qual o personagem principal trabalhava, onde omitiam e alteravam fatos. Todos os registros foram destruídos ou falsificados. Todos os livros foram reescritos. Todos os quadros foram repintados. Todas as estátuas, todas as ruas, todos os prédios foram renomeados. Todas as datas foram alteradas. Eles, de certa forma, reescreviam a história para poder manipular as pessoas. Havia também o Ministério da Fartura,
que entregava, na verdade, era a miséria ao povo. Há um momento onde Winston e Julia estão conversando e eles se encontram e ela traz algumas coisas para eles poderem comer, açúcar, café, porque eles tinham acesso apenas a coisas de baixa qualidade, somente o alto escalão, vamos dizer assim, do governo é que tinha acesso a produtos de qualidade. Então a Júlia traz café e açúcar e ele fica totalmente surpreso, né, por estar podendo tomar um café de verdade e um açúcar de verdade, e não aqueles produtos que o Ministério da Fartura permite com que eles consumam, que na verdade são coisas de péssima qualidade. E a Júlia, ela justifica. É tudo do partido interno. Não tem nada que aqueles porcos não tenham. Então, ela, na verdade, ela pegou escondido produtos para eles poderem comer. Porque eles não tinham acesso, nem comprando, por exemplo, eles não tinham como ter acesso a coisas de qualidade. Outros conceitos também que ficaram famosos dessa obra, o duplo pensar, que estava relacionado ao fato do governo fazer as pessoas crerem em duas crenças contraditórias ao mesmo tempo e aceitá-las. Por exemplo, a pessoa crê que o governo que a colocou na miséria por mais de uma vez irá tirá-la daquele lugar, né? Que é uma coisa totalmente contraditória. Um outro conceito é a nova língua, que consistia na modificação da língua com a intenção de mudar significados e manipular as pessoas. Sobre isso também há uma citação. Todas as palavras que se agrupavam em torno dos conceitos de liberdade e de igualdade, por exemplo, estavam contidas em uma única palavra, crime pensar. Ou seja, eles criaram tudo que aquele governo autoritário não queria que fosse pensado ou dito, era enquadrado como crime pensar, né? Ou seja, era um crime do pensamento. E isso também remete a coisas que vivemos hoje, né? Uma tentativa de mudança na linguagem ou a proibição de certas palavras por conta do politicamente correto. Dando sequência à história, ela também fala da teletela, que seria uma espécie de vigilância, né, sobre as pessoas. Ninguém falava ou fazia nada sem o conhecimento da polícia do pensamento e do grande irmão, que era o líder totalitário, que seria a referência a Stalin, né, que foi um grande líder comunista. Para finalizar, gostaria de colocar aqui então duas frases famosas que estão na capa do livro: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Esses seriam lemas daquele governo totalitário. O passado era anulado, a anulação era esquecido e a mentira virava verdade. Bom, então era esse o conteúdo que eu queria hoje trazer para vocês. Se você já leu esse livro, deixa aí nos comentários o que você mais gostou nessa obra, se você também se identificou com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo. E quem ainda vai ler, quando ler, volta aqui no canal e comenta também. Quem também quiser sugerir temas, pelo qual eu posso falar aqui nos vídeos, também pode deixar aí nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilha com quem tem interesse e se inscreve no canal, que ajuda a incentivar o meu trabalho, e também você recebe uma notificação, um aviso sempre que eu publicar um conteúdo novo. Então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.